Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, a mesma roupa e tudo, não há problema, só pus aqui um arcozito para coisa. E então eu hoje venho falar-vos do quê? Da gravidez da Iris e do parto. Venham de lá, que tenho muito que contar desta vez. Gravidez planejada, 3 anos depois, decidimos ter mais um bebê, em que eu perdi a gestação às 9 semanas e 8 meses depois dessa perca, a gente engravidou da Iris no momento em que não era para ter supostamente engravidado, porque eu estava com um problema de estômago, tive que fazer uma endoscopia com uma anestesiasita geral e a pessoa engravida quando? No dia antes de... sim, isto tudo porque as ditas ecografias então estavam lá a dizer que tinha engravidado no dia antes do feito do exame. Mas foi um bebê bastante planejado, a Iris, exatamente porque a Iris foi a seguir a uma perca, por isso é que ela se chama Iris, apesar que não tínhamos nome para a menina, tínhamos apenas nome para menino, que seria Dinis, até porque queríamos muito que fosse um menino, porque já tínhamos uma menina, o pai já tinha outra menina, então para eles era 2 meninas, tipo, agora era um menino, mas... Ai! Não foi assim. E então a gente tinha nome de menino, mas não de menina. Vai daí, mas a gente ficou super contente, sim. Não foi bem... Quer dizer, a gente ficou contentes, claro, óbvio. Até porque era planeado e era um desejo enorme aumentarmos a família. Fiquei só preocupada porque quando soube que a criancinha tinha sido fecundada na altura... Quer dizer, no dia anterior ao exame, eu fiquei bastante preocupada porque como é que o meu bebê ia estar. Então, como é que foi? Eu passo-vos a contar. A gente, nesse mês, que foi no mês de dezembro, a gente tentou não fazer, porque eu já sabia que ia fazer esse exame. Tentámos ter precaução, não é? Bem seguro. E comigo os cálculos não marcham, não funcionam. Até porque eu engravidei a calcular ao mínimo detalhe. Temperatura basal, gráficos, tudo o que vocês possam imaginar. Eu fiz e a coisa não se deu. Nem se deu antes, porque não engravidei antes, como também não engravidei depois, e tipo a médica já me estava a ameaçar de me mandar para a fertilização. E eu, senhora, eu já engravidei uma vez, tenham lá calma, ok? E no mês de dezembro, que foi quando porque eu tive a perca em maio, se não estou em erro, foi em maio, eu tive a perca e tivemos depois o resto do ano todo para engravidar. E tipo, quando a gente chegou, assim, a gente queria engravidar, não havia engravidado para ninguém. E então chegou o mês de dezembro, eles dizem, nada, peraí, agora vai ficar para o ano porque vou fazer este exame e não vá adiar de células, não é? Pois, desceu o tanto que engravidei. E eu fiquei, claro está, com os sintomas logo todos de início mal engravidei. Tipo, eu a seguir ao exame, eu continuei com os sintomas, muito sono, enjoo e tudo mais. Desculpa. É do exame, da anestesia geral, só pode. Tipo, eu não podia ter engravidado nessa altura, não é? Só que, a 7 de janeiro, se eu não estou em erro, nada da dita cuja descer. E tipo, a pessoa já estava assim a modos que a ficar assim toda preocupada, não é? E fez o testezito porque tinha um teste de gravidez e tinha acho que outro teste de ovulação. E eu tinha andado a ler, porque tive 8 meses a ler, não é? E sabia que se fizesse um teste de ovulação na altura em que seria para vir o período, não é? Porque para já isso era certo, não é? Eu era sempre regulada. Logo, ali era se desse positivo na altura de vir o período, estava grávida. Por isso, eu para não gastar o teste de gravidez, eu fui fazer um teste de ovulação. Fui fazer o teste de ovulação e para a minha surpresa está um teste positivo de ovulação e a pessoa diz como? Isso quer dizer o que exatamente? Porque a pessoa já sabia a ladinha toda, mas não estava assim a modos que eu vinha perceber a situação. Era assim. Quer dizer que estás grávida, minha filha. E eu tremia-me toda. Estava sozinha em casa, ainda por cima. Eu tremia-me toda. Vai daí, a pessoa diz, não, espera lá, agora não posso ficar assim, neste suspense todo, até amanhã de manhã. Eu já tinha a insulina, Deus me livre. Eu já tinha
a urina completamente concentrada, por isso estava tudo certo, 3 horas ou 4 horas em concentramento, estava ótimo. Então ainda tinha acho que a urina que tinha feito o teste de ovulação. Daí a pessoa não tem mais nada, espeta com o testezinho de gravidez lá e a coisa dá-se positiva. E eu fico, oi? Como é que é? Não era suposto. E tipo, a pessoa fica ali com 2 testes, um de ovulação e um de gravidez, todos completamente positivos e não sabe o que é que há de fazer. Diz assim, e agora? O que é que a pessoa faz? Mãe, segunda viagem, quer dizer, quase terceira, não interessa. O que é que eu faço? E tipo, eu começo a tremer-me toda. Eu já estava e continuei a tremer toda. Mas era naquela, tipo, fazer surpresa ao papai e tal, porque na primeira gravidez eu não contei no vídeo anterior, mas eu na primeira gravidez não fiz surpresa nenhuma ao marido, porque o marido é que foi comprar o teste. O marido deu-me o teste para eu fazer. E eu é que fiz o teste. E apareceu assim, tipo, 2 barras, que foi enormes, tipo, grande a positivo, e eu, oi, achei que isto está grávido. Estamos todos grávidos. E não tive sequer. E ali, tipo, na segunda já quis fazer assim qualquer coisa mais gira, estás a ver, mas não deu. Escrevi só teste de gravidez, que era para o homem saber que aquilo era um teste de gravidez. Tipo, a partir dele já sabia o que aquilo era, não é? Porque já era para a terceira ou quarta, já nem sei. E então vai daí e então a Iris estava já aqui. Só que. E o medo? Sim, porque a gente tinha perdido um bebê antes. Então a pessoa não faz mais nada. Nos próximos 1 mês e meio, 2, passa a vida nas urgências a dizer que perde sintomas, que está grávida, mas perde sintomas, e depois tem sintomas que não tem, e depois e tal, e não sei o que. Estou só para ser examinada e saber que o bebê neste caso está ótimo, lindo, maravilhoso lá dentro, a bater com o coraçãozinho e tal. Passado então, eu tinha por volta de 10 semanas, a Ariana é diagnosticada diabética. Fiquei já em casa porque nenhum médico me deixou voltar ao trabalho, dado a ter em conta a Ariana, não é? Eu estar grávida, eu já ter perdido um bebê, por isso não. Não. Então fiquei logo desde as 10, 11 semanas mais ou menos em casa, porque comecei já com contrações de treinamento. Engraçado é que eu nunca mais ia ver, mas tudo certo. E então foi assim. A gravidez da Iris, eu fui uma incubadora, literalmente, porque eu tinha-me focado na Ariana, porque a Ariana estava doente, e o focamento foi completamente na Ariana, e vivi basicamente a gravidez sozinha, infelizmente, porque cada um sente os problemas de maneira diferente, e eu tinha que. Havia a minha filha que precisava de mim, o meu bebê estava bem, eu ainda estava no hospital com a Ariana e fui fazer a ecografia das 12 semanas. Só perguntei ao médico, nem quis saber se era menino, se era menina, só perguntei ao médico se estava tudo ok. Ele disse-me que sim. E eu disse, bom, ok. E isso aí, nem perguntei se era menino, se era menina, simplesmente, ok, no momento que o meu bebê está bem, está tudo bem, eu vou, mas é para o hospital porque a minha filha precisa, que está cá fora, precisa de mim. E no momento que aqui a barriga está tudo ok, está tudo ótimo. E foi assim que a gravidez se passou até mais ou menos à segunda ecografia. É claro, está sempre a fazer as fotos de gravidez que tenho, de ensinar a Ariana, de explicar à Ariana que tinha um bebê cá dentro e tudo mais. Eu fiquei sempre em casa com a Ariana, grávida, com as hormonas aos saltos, é uma coisa louca. E então depois, foi a altura de mudarmos para este quarto, porque nós estávamos no quarto grande e como íamos ter 2 bebés, então mudámos do quarto, porque o outro quarto são 12 metros quadrados e este aqui são de 10 ou 11 metros quadrados, é assim uma coisa qualquer, e então foi a altura de mudar para o outro quarto. Quando fizemos eu acho que até foi antes da ecografia, foi antes da ecografia, da segunda ecografia morfológica, então mudámos tudo e então a Ariana mudou também de quarto para ela se adaptar e tudo mais. Esse quarto mudou umas 500 vezes só de sítio. Ainda continua.
foi isso. Às 24 semanas, acho que 24, 25, qualquer coisa assim do género, fui fazer a morfológica, não é? E a doutora que me fez a morfológica disse... E eu perguntei já perguntei, dá para ver o sexo? Ele disse, dá, pelos vistos é uma menina. Ok. Tipo, ok. Não fiquei muito mais entusiasmada, infelizmente, do que isso, porque eu tinha outro tipo de problemas a resolver com a Ariana, bem seguro, porque a Ariana, os diabetes dela nunca estavam estabilizados e então foi muito complicado em relação a isso. Mas a médica disse, ok, é uma menina, mas ela não parava de fazer a ecografia e continuava a procurar qualquer coisa que eu não estava a reparar. E de facto ela estava à procura dos ossos do nariz da íris, que não encontrava. E só depois é que ela me disse, Madame, você tem, a sua bebê tem um problema, provavelmente uma trissomia, mas tem que ir para o hospital a fazer uma... como é que eles lhe chamam? Falta-me o nome talvez da edição, eu lembro. Que é aquele da agulha que se espeta no umbigo, vai-se buscar o líquido amniótico e vê-se quais são o tipo de trissomias que tem e se tem. Ok. Eles marcaram, foram eles mesmos no laboratório que marcaram a consulta com o professor no hospital. E eu fui à minha vida preocupada. Durante acho que uma semana estivemos em apneia completa porque tínhamos uma filha diabética e o bebê que eu estava a gerar poderia ter uma trissomia. Como é que é possível? A cabeça de uma mãe não fica lá muito boa. Isto já para não... E até tive muito bem porque eu estava com um mínimo de antidepressivo para me manter o mais calma possível e para conseguir levar tudo. E então, porque já nessa altura já eu tinha psiquiatra. E então lá fomos, falei com o professor, não é? O médico professor. Fizeram-me o examezinho, uma agulha de 1 km para tirarem o líquido do sítio. Não me mexi, não respirava, não nada. Eu fui a conduzir, vim a conduzir, cheguei a casa, ainda estive a tomar conta com a Ariana, tranquilinha no nosso sofá, e estivemos ali, porque depois disso não se pode mexer durante 3 dias para não correr o risco de ter um aborto. E então assim foi. Passado 3 dias, o hospital liga e diz-me, olha, o seu bebê é uma menina. Confirma-se. Eu, ok, mas eu quero saber o resultado. E então o médico disse, esteja descansada porque o seu bebê é perfeito. E vocês não imaginam o tipo o peso que sai de cima da gente quando ele nos disse isso. Eu só lhe perguntei, você tem a certeza? E ele disse sim. O exame deu completamente negativo, não há trissomia nenhuma e o seu bebê é perfeito. Ok. Nesse momento eu ligo para o meu marido e digo-lhe a novidade. Olha, o bebê está perfeito e confirma-se é uma menina, mas ela não tem nenhum tipo de trissomia. E o meu marido, estás a falar a sério? Eu estou. Não ia brincar com uma situação dessas. E então de facto foi bastante estressante essa semana porque foi assim uma apneia daquelas. Depois, então aí já podíamos então começar a preparar tudo para a chegada da bebê. E aí foi tudo rosa. Aí foi o descalabro total da pessoa, foi rosa. Tudo era rosa. Havia duas meninas, tipo, mesmo que fôssemos a ter outro filho mais à frente, não seria nos próximos anos. Então Deus daria essa oportunidade a gente poder comprar, se fosse menino, comprar tudo de novo. E então eu queria aproveitar aquela bebê ao máximo e comprar-lhe tudo o que fosse rosa, tanto que a Iris é mais coquete que a Ariana. Eu penso que seja isso, provavelmente não, é só mesmo feitio. E então a gravidez depois daí basicamente correu toda bem. Bom, estresse e tal, mas nada em relação à gravidez. Estive sempre basicamente sozinha porque eu e o meu marido concordámos em tu vais trabalhar, eu cuido do resto. E então assim foi. O meu marido ia trabalhar e eu cuidava-me do resto e então eu fui sempre sozinha às consultas, fui sempre sozinha às ecografias e só lhe mostrava depois em casa.
mas nada que me chocasse, nada que me afetasse muito mais do que isso. E depois, então, à altura de encontrar a médica do hospital, a obstetra, não é? Uma obstetra do hospital, porque eu já tinha sido seguida antes no hospital devido à hidrocefalia. Lembrei-me do nome. Hidrocefalia da Ariana. E então da Iris também poderia ser seguida no hospital diretamente logo mais cedo possível, e então assim foi. E a médica sempre me disse que eu ia ter parto normal, que íamos fazer o parto normal, e eu li bastante sobre isso. Sabia que não podia ser estimulado, tinha de ser bastante normal. Só que eu estava em repouso, porque lá está, as contrações de treinamento haviam, tive uma parteira a vir a casa todas as semanas, ou praticamente todas as semanas, enchei muito, porque foi na parte do verão, não é? Tipo, o fim da gravidez calhou no fim do verão, tanto que a Iris faz aniversário em setembro. E aquilo foi assim, a pessoa não engordou muito, muito pelo contrário, eu até por volta das 20, mesmo quase 30 semanas, eu emagreci, mais do que aquilo que eu pesava antes. Mas o bebê, como estava a engordar, estava tudo ok, e depois engordei tipo uns 10 quilos, 15 quilos, tipo quase tudo no fim. Eu acho que nem sequer cheguei aos 15 quilos a engordá-los, e para a médica, para a obstetra, estava tudo ok, por mim também. Ganhei as estriazinhas normais, não é? Mas nada de muito grave. Nunca fui pessoa de usar esse tipo de cremes e tal, nunca fui, nenhuma das gravidezes. E então chegou a altura em que a pessoa, quando deveria tipo estar ótima, linda, maravilhosa, 38, 39 semanas, a pessoa estava tipo acabada e já não podia mais. Eu já não podia mais. Eu já só queria que a bebê saísse, porque eu já não aguentava mais o cansaço, já não aguentava mais toda inchada. Eu não me conseguia mexer. Eu estava bastante inchada e eu já só queria mesmo era que a bebê nascesse para poder cuidar dela cá fora, e poder cuidar ao menos das duas já cá fora, sempre era muito mais fácil. E então assim foi. A médica queria até ao fim, queria que fosse parto normal, mas dado ao meu cansaço imenso, a parteira disse: não aconselho minimamente a que ela tenha um parto normal, até porque não há sintomas, não havia contrações, não havia 38, 39 semanas, não havia contrações de nada. E eles aqui vão até às 42, mas eu já não aguentava mais, ou seja, tinha que haver um parto. E então a parteira entrou em contacto com a médica e disse: não, tem-se mesmo que fazer o parto cesariana, e para meu desgosto. Mas ao mesmo tempo não tinha propriamente uma opção de escolha nesse sentido, porque ou era isso, ou era esperar até às 42 semanas e esperar que a criancinha se decidisse a nascer. Então eles, numa semana mais ou menos, marcaram uma cesariana. Não me deixaram assistir, não é? Porque eu já tinha explicado que gostava de assistir. O marido esteve sempre comigo, como na primeira cesariana, mas os holofotes não estavam virados no sítio certo, então eu tive que estar a olhar para o tetinho. Para o teto, não é? E infelizmente a cesariana não correu como previsto. Mas isso eu vou-vos deixar para um próximo capítulo, porque já estamos bem avançados. Ainda quero pôr fotos, e então vai ficar um vídeo enorme, eu não quero isso. Mas só tenho-vos a dizer: a minha cesariana infelizmente não correu como previsto, e eu quase perdi a vida. E a minha filha, ou melhor, as minhas filhas, iam ficando órfãs, e eu quase que nem via a Iris. Mas isso eu deixo-vos para o próximo capítulo, e falarei melhor sobre o que é que se passou de facto no parto, ok? Beijinhos, até à próxima. Esqueçam de deixar o vosso like. Se houver algum comentário que vos venha aos espíritos, deixem o comentário, que eu terei todo o gosto em responder no próximo vídeo do parto, ok? Beijinhos.